Eu sou Caroline Leão e este é o podcast Meio Mística. No episódio de hoje vamos falar sobre as terapias integrativas e como elas podem nos auxiliar na reabilitação animal. Vamos trazer uma médica veterinária, a Lilian Aparecida, que tem a especialização em fisiatria, acupuntura e muito mais. O nosso lema hoje é levar qualidade de vida àqueles que não têm voz. Então, eu sou médica veterinária, já trabalho na área de reabilitação há 7 anos e venho proporcionando essa qualidade de vida àqueles animaizinhos que não conseguem falar, o tutor não consegue ter um cuidado especial com ele. Então, são quando eles me procuram e a gente vem transformando vidas. E primeiro quero agradecer também pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui hoje, sendo a primeira, abrindo aqui esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, esses episódios, do Meio Mística, têm o intuito da gente desmistificar um pouco do que é esse olhar integrativo dentro da área da saúde, da medicina veterinária, tirar um pouquinho de dúvidas, de quem nos acompanha aí, que vai ter essas dúvidas de acupuntura, de fisiatria, de como que tudo isso pode entrar dentro da medicina veterinária, porque a gente às vezes tem um olhar um pouco mais rígido. Então, a gente traz aí 7 anos de experiência, então não tem como eu lembrar, das áreas integrativas e dentro da medicina veterinária hoje aqui em Rio Verde. Para mim, você é uma referência mesmo, que vem aí trazendo com tanta praticidade, tanto para os tutores, para os animaizinhos, tantos casos de sucesso. Então, eu queria que você falasse para a gente como que você entrou dentro da medicina veterinária, como a acupuntura, a fisiatria, os florais, e tudo mais entrou na sua vida. Eu gosto de falar que tudo aconteceu de forma muito intuitiva. Eu acho que Deus sempre me direciona no que eu devo fazer. Porque não é algo que eu falo, hoje eu quero fazer isso. Não é. Sempre eu achei muito difícil me especializar, tinha muita preguiça de ir lá em Goiânia fazer uma especialização de clínica e cirurgia. Já era veterinária já há algum tempo e estava já saindo do mercado, não gostava daquela área. Para mim, prescrever medicamento, aquela parte de emergência, aquilo lá, eu nunca gostei muito daquilo. Então, eu me via completamente perdida no mercado, de trabalho. Foi quando Deus me deu de presente o meu cachorro, aquela, ou você aprende pelo amor ou pela dor. No meu caso, foi o amor e a dor, de ver meu animalzinho daquela forma. Então, o meu cachorro ficou paraplégico e ele precisou de reabilitação. E eu segui com o diagnóstico de seu cachorro nunca mais vai voltar a andar. Sim. Então, para mim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar tudo, a gente ia para Goiânia, levava ele para fazer acupuntura. E eu fui me apaixonando cada vez mais nessa área, porque eu nunca fui sempre fui aquele ponto fora da curva. Eu nunca gostei muito do tradicional, sempre fui diferente. E decidi me especializar nessa área. E achava difícil ir ali em Goiânia fazer uma especialização, eu fui para São Paulo. Morei em Goiânia um tempo, passei 1 mês e pouco em Goiânia fazendo estágio na área de fisiatria. E já voltei, meu marido falou, vai pra rua, vai trabalhar. Já peguei minhas coisinhas, comecei a juntar e fui pra rua trabalhar. E aí surgiu o Lili Equilíbrio. E aí a gente foi crescendo. No início era só atendimento domiciliar. Aí logo eu senti a necessidade de ter meu cantinho. Aí montei o meu cantinho. Na época era um bem pequenininho, mas continuava fazendo muito domicílio, E aí com o tempo foi crescendo. Hoje eu tenho o meu espaço maior. Hoje a gente tem mais uma veterinária. E aí a paixão para as terapias alternativas. Eu falo que eu sou completamente apaixonada pela parte de acupuntura, pela parte de medicina alternativa, mas também gosto muito do movimento. Então, a fisiatria entra nessa parte muito do movimento. Eu gosto de me movimentar. Não sou uma pessoa que gosta de ficar muito parada. Então, isso meio que me complementa. E foi entrando as partes de acordo com o que eu precisava para os meus animais. Acho que Deus ia me direcionando. Hoje você precisa se especializar em tal área para você cuidar do seu cachorro. Aí especializava, cuidava do meu cachorro e começava a cuidar dos animaizinhos das outras pessoas também. Fazia especialização e já tinha a parte prática ali diária no seu cotidiano. Inclusive agora eu estou montando um curso justamente para isso, porque
eu acho que a minha prática é muito grande, né? Porque eu, além da prática clínica, de estar com o paciente, eu tenho a parte também de estar com ele em casa. Eu sei a dor que todo tutor passa com um diagnóstico desse, com todas as outras coisas. A gente já teve muitos diagnósticos em casa, muitos cães, né? Já tive. Então, a gente acabou tendo uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande. E essa parte de reabilitação, ela seria o quê, Lilian? São animaizinhos acidentados ou que teve algum tipo de doença? Qual debilidade em si, né, essa reabilitação ela trata? E esse olhar integrativo dentro da medicina veterinária, ela traz que tipo de resposta para o tutor e a resposta para o animal, né? Assim, o que você percebe aí nesses anos de prática? Então, a gente tem as lesões por idade, animaizinhos que vai ficando velhinho, vai surgindo as lesões, os desgastes, né, os problemas osteoarticulares. A gente tem também os acidentes, né, animal que é atropelado, que fica sem mobilidade. Então, a gente entra com a reabilitação para voltar à mobilidade. E assim, falando de forma integrativa, com aquele olhar integrativo, a gente começa a ver muitas questões também do tutor, muitas questões do ambiente da casa, muitas coisas relacionadas a alguém muito pontual. Então, a gente tem hoje paciente que a gente tem um manejo muito diferente com esse paciente. O paciente chega, a gente não pode olhar para o paciente. Então, a gente abaixa o olhar, ninguém olha no olho do paciente. A tutora coloca o paciente na grama. Na hora que ela retira, que ela sai, foi embora, a gente consegue ter acesso ao paciente. Se a tutora estiver perto, a gente não consegue ter contato. Então, assim, tem muitas coisinhas, assim, muitos detalhezinhos que a gente tenta entender, né? O porquê isso? Da mesma forma, chegou para buscar, a gente tem que afasta todo mundo. A cachorrinha fica lá num cantinho, a tutora entra, pega a cachorrinha e vai embora. Só depois que não pode falar tchau, não tem contato visual nenhum. Então, naquele momento, a paciente, ela é superior, né? Ela manda. Sim, porque é o momento dela. Sim, a gente abaixa o olhar. Então, a gente poder entender. Cada paciente é um indivíduo, né? Sim. É algo pessoal. Então, não tem como a gente querer fazer o que eu faço com o paciente Y, eu vou fazer com o X. Não tem como. Então, a gente tem que individualizar também. E lá a gente consegue fazer isso. Então, esse integrativo seria realmente olhar o indivíduo, né? Então, o animalzinho, ele é tratado, né, como um indivíduo que tem as suas dores, as suas memórias, as suas questões individuais, os seus medos, que pode vir. Esse olhar integrativo, ele pode vir do ambiente familiar que ele vive, dos traumas, né, se for um animalzinho adotado, até gestacional, que hoje em dia a gente vê, né, desde a barriguinha lá da mamãe dele, acontece então de vir algumas memórias. Então, algo tem ali que a gente ainda não conseguiu entender o que é. E a fisiatria, né, que é o movimento em si, ele vai auxiliar a tirar um pouco dessa energia estagnada. Na verdade, essa paciente é uma paciente que não anda, que é paraplégica. Entendi. Então, pensa, quantas questões a gente tem aí para lidar com esse animalzinho. É um animal que não anda, então ela tem as questões dela. Então, vamos respeitar, né? Então, tratar ela como ela merece. É isso que a gente sempre vem fazendo. E assim, dentro desses anos de experiência, teve algum caso que você se surpreendeu ainda mais? E qual técnica integrativa você utilizou mais de forma pontual, né, nessa... Então, tem muitos casos legais. A gente tem muito caso de acupuntura, principalmente animaizinhos que não andam com sequela de sinomose. De a gente fazer acupuntura e o animal voltar a andar, tipo assim, muito rápido. A gente fica pensando assim, gente, os tutores perguntam, o que tem nessa agulha? O que tem? Ninguém entende, né? A gente fala, não tem nada. São os pontos energéticos do animal que a gente trabalha fazendo um movimento energético com as agulhas, porque a acupuntura é mobilizar a energia, né? Então, é essa parte que a gente fica assim, até hoje eu fico muito surpresa com os resultados. Mas, assim, os casos, assim, que foram, assim, que mais me marcaram foram no início, porque no início a gente não tem a prática, você faz o curso e nunca desenvolveu aquilo. Teve um caso de uma paciente que já estava há algum tempo sem andar das 4 patas, que tinha sido atacada por outro animal, e aí veio para mim, era de outra cidade, veio para mim para fazer reabilitação. Eu iniciei com a parte de acupuntura, que eu sempre gosto de fazer a parte energética primeiro, depois a gente entra com a fisioterapia, e aí eu decidi entrar com um fitoterápico chinês.
E era uma paciente que não tinha como vir para Rio Verde direto, porque eles moravam em outra cidade, longe. E aí ficaram 15 dias sem vir. A cachorra estava sem andar. Chegou andando. Então, assim, aquilo lá foi o caso, assim, que eu falo, gente, como que é possível? Realmente é Que o possível. medicamento foi muito assertivo, Fitoterápico né? chinês, então foi a cerejinha do bolo, aquela cerejinha que eu coloquei. E o fitoterápico, que a gente conhece, né, assim, dentro da minha leiga visão, né, fitoterapia que vem das plantas, né? Sim, vem das plantas, E o que dos seria essa animais. fitoterapia chinesa? Então, a gente tem ginseng, coisas normais, goji-berry, a gente tem uns que são feitos de sementes, então é bem... E é acessível para compra? Vocês têm para vender? A pessoa faz o chá em casa, é uma tintura? Não, é É uma um cápsula, floral? é uma cápsula. E aí você faz toda a orientação de como tá. Para sequela de sinomose também a gente tem bons incrível. resultados. Naquela parte que o animal fica com muito tiques, né, que a gente chama de mioclonia. Parece que quando a gente faz o fitoterápico, aí a gente vê o padrão do paciente e escolhe o fitoterápico de acordo com o padrão do paciente. Aí você percebe assim que a fitoterapia ela pega não só o corpo físico, ela pega um pouquinho a mais. Esse medicamento ele vibra em outras nuances do que só a alopatia tradicional. Então, fitoterápicos são realmente as plantas que têm o poder de tratar, né? Então, a gente tem alguns que vai tirar vento, que são no caso de animais que têm mioclonia, tonificar sangue. Então, tem aquela fito específica para, igual a gente aprende, a gente usa o fitoterápico humano, né, nos animais. Sim. Então, tem a mulher que tem muita queda de cabelo, A gente sangra todo mês, né? Tem aquela... O fluxo intenso. Então, aí a gente faz um fitoterápico com tônico de energia, com tônico de sangue para melhorar essa parte, melhora a pele, melhora cabelo. E da mesma forma é no animalzinho. Então a gente começa a fazer as associações, mas aí existem cursos específicos para a área veterinária também. Sim. Então, dentro dessa área, você vem percebendo aí a melhora e parece que você pega doenças, assim, que para mim, reabilitação animal, acho que não é algo fácil. Acho que dentro da medicina veterinária, acho que já é um desafio. E ainda ter o olhar integrativo e ver o quanto isso está trazendo resultado, eu acho incrível, né? Porque parece que você consegue controlar um pouquinho dessa debilidade e tirar um pouco desses efeitos traumáticos, né? Igual você falou, tiques, melhorar a qualidade de vida. Às vezes a doença vai ficar ali, mas consegue melhorar esse terreno ali, né? Digamos assim. Sim, até o olhar do tutor, né? Alguns animais que a gente sabe que não vai voltar a andar, mas a gente conseguir trazer qualidade de vida, o tutor olhar, falar assim, tá tudo bem, vai ser assim mesmo, e assim a gente vai lidar com isso, mostrar que é possível, né? Porque animaizinhos que não andam, a gente tem cuidado especial com bexiga, precisa fazer esvaziamento da bexiga, então é algo assim que é trabalhoso para o tutor, mas quando você coloca na sua rotina, fica algo automático. E você já chegou a pegar algum caso assim que o animalzinho chegou para, como se diz, para ser sacrificado, estava perto da eutanásia por algum motivo e o pessoal quis entrar com esse integrativo para eu vejo que quando a pessoa já chega pensando em eutanásia, em finalizar a vida do animal, são pessoas que não vão se enquadrar na parte integrativa por muito tempo. A gente tem pacientes que sim, que o tutor optou por eutanásia por conta da paralisia, por conta das infecções de urina recorrentes, por conta das sequelas de doença. A gente, infelizmente, tem. E são tutores que não tá ligado a gente, não vai seguir também, não tem como. Mudar a rotina de vida ali também para adequar, né, aquela realidade. E algumas pessoas vão ter algumas dificuldades, né? Mas naturalmente vocês perceberiam que às vezes se fossem bem cuidados, ele poderia ali, sim ter uma qualidade de vida. Assim, para muitos, ver o animal naquela condição é um sofrimento muito grande para o tutor. Então a gente tem que entender o que é sofrimento, o que é dor, diferenciar isso. E para muitos não é viável. Igual hoje eu tenho um animal de quase 18 anos que é completamente dependente de mim. Então, não tenho mais uma vida social, tenho muita dificuldade, porque quando a gente vai sair, a gente precisa de alguém para cuidar dele. Ele é um animal que precisa de cuidado 24 horas. Ele cai, quando ele tá andando, ele cai a cada 30 minutos, a gente tem que estar lá para levantar. Hoje ele bebe água na seringa, só come na boca. Então, muita gente olha para mim e fala assim,
por que você não faz eutanásia? Eu vi da minha própria mãe essa semana, ela falou assim, é muito pecado fazer eutanásia? Aí eu falei assim, só não faz parte da espiritualidade, na espiritualidade não existe eutanásia. Então, você finalizar a vida de um animal é meio sem sentido. Eu sei, tem pessoas que optam por fazer. Quando a pessoa... E tá tudo bem. Sim. Quando a pessoa chega nesse ponto, Não tem é certo que e errado, né? realmente ela estava precisando disso, né? Era algo que precisou acontecer. Então, a gente não pode olhar com julgamento e nem julgar. Mas, da minha parte, optar por algo desse tipo não seria válido. Sim. Como se diz, isentaria aí todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação, né? Todo o acreditar nesse processo de dar voz para eles, né? Sim, o que eu falo, o que eu vivo com ele hoje é um curso que não existe curso no mundo que vá me vai te ensinar ensinar. isso. Nenhum curso, não existe nada, não existe teoria, livro, nada. Então, o que a gente vive hoje, eu acho que é algo único e algo muito especial para mim mesmo, para nossa família. E assim, só para a gente também ter mais um assunto de uma das suas formações, como que seria essa parte de alimentação natural, que eu achei também interessante, que a gente escuta falar um pouquinho, mas dentro como se diz, né, dos animais em si para a nossa casa, como que isso funciona, qual que é a qualidade de vida, praticidade? Então, eu trabalho com alimentação natural, funcional, então eu não trabalho com produtos que são inflamatórios. Geralmente eu não uso arroz nas minhas dietas. Então eu tento fazer algo mais funcional, com mais qualidade. Hoje, na minha casa, os meus cães, eu tenho 2, né, cães. Tenho um velhinho e o jovem, né? O velhinho gosta de carne crua, é impressionante. A gente faz uma dieta com... Esses dias eu mudei, coloquei cozida. Ele deixa, ele não quer. Então a gente vê que a crua... A gente teve melhoras nos exames dele, melhorando a qualidade de vida quando ele começou a comer proteína crua. Então, a gente tenta trazer algo mais relacionado ao animal mesmo, à ancestralidade mesmo, para ele ser bicho mesmo. Não tem aquela mimiseira de, tem que vai comer carne crua, tem isso, tem aquilo. A gente faz o congelamento profilático, orienta o tutor, a forma correta, mas muitos tutores não estão preparados para uma dieta crua, né? Então, a gente tem a modalidade cozida também. Acaba sendo um pouco mais, a questão financeira um pouco mais caro, porque quando você cozinha, você perde volume, né? Mas a gente tem essa opção também. Em questão de patologias, né? O que eu vejo muito é os animais chegando para mim já muito debilitados para fazer alimentação natural. Então, eu acho que as pessoas deveriam se conscientizar mais e procurar antes de ver o animal debilitado. Porque acaba que o nosso hábito, assim, a gente... É muito mais prático, sei lá, abrir um saco de ração, despejar lá e deixar lá o dia inteiro, né? No dia a dia que é completamente errado deixar o dia inteiro. Sim. Até para gatinhos, às vezes, deveria ser mais orientado, porque né? oxida, né? Aquele alimento lá exposto, vai oxidando. Ninguém deixa um arroz no prato e vai lá no meio do dia e fala, vou comer mais um pouquinho agora. Aí deixa lá, babado. Ninguém faz isso. Sim. E com o animal a gente faz. Então, a gente precisa começar a ter um olhar diferente, uma percepção diferente. E às vezes a gente tem muito aquela visão também de só tratar a doença quando ela já está no seu limite, Você já se estragou geral ali, né? E aí a gente fala, não, agora eu vou procurar uma ajuda. E aí, às vezes, a gente fala, não, agora eu vou fazer alimentação natural, mas só por esse período também, né? Às vezes a gente tem o hábito de falar, vamos fazer por 90, 20 dias, 120 dias. Já tive cliente e depois a gente para tudo, jeito. né? Quando chega, eu já falo, é melhor não fazer. Eu sou muito sincera. Eu falo, não. A gente vê também que não é perfil do tutor. Sim. Né? Porque você vai ter que cozinhar. Eu sempre pergunto, tem alguém para cozinhar? Você vai ter que cozinhar para esse animal. Você tem noção disso? Sim, muda toda uma rotina, né? Muda. Então, acaba que a alimentação natural, o ideal é que ela vai ser prolongada para a vida toda desse animal. É uma escolha mesmo de estilo de vida. É uma escolha. Não é sempre. Igual eu falei, não é tipo assim, preciso desintoxicar esse animalzinho, vou fazer lá 30 dias e ele vai melhorar. Não. Porque às vezes a gente tem essa falsa ilusão, né? Então, é um estilo de vida mesmo. Então, quando a gente optar pela alimentação natural e por essa orientação, a gente vai levar até o fim da vida dele. É o que eu falo, eu não tenho coragem de dar uma ração pro meu cachorro. Imagina, por trás de tanto conhecimento que vai tendo por trás. Não de jeito nenhum. Inclusive, às vezes a gente compra sachê, alguma coisa assim, ou aquelas patezinho em lata, os mais naturais.
não gosta. Não quer O comer. meu York, que é o de 2 anos, ele não gosta. A gente fala que ele só gosta de coisa natural, não gosta de nada industrializado. Ele mesmo já faz as suas Ele mesmo faz escolhas, a então. escolha, ele é natureba. Sim. E você já teve alguma experiência também com reiki, em alguma assim, de contato no seu dia a dia? Como que funciona? Com a experiência de algum tutor? Então, o reiki, eu também sou reikiana. A nossa veterinária lá também é reikiana. Mas a gente teve agora uma experiência muito legal com uma tutora reikiana. A gente tá com um paciente que ele tá com um tumor no pulmão e ele começou a ter muitas tosses, dificuldade respiratória. E além disso, ele já vinha fazendo reabilitação porque ele tem muito problema articular. Problema no quadril, joelho, no ombro, muita dor. Palpava ele sentia dor em tudo. Quando a tutora descobriu o câncer, né, foi desesperador. E ela decidiu fazer reiki nele. Inclusive, ela tava fazendo até todo dia. Eu falei, não. Daí, agora esse dia, eu falei, pode diminuir, né? porque tá demais, né? Todo dia não tem necessidade. E ela começou a fazer reiki nele. E, assim, o cachorro não tem dor mais. A gente palpa ele. Eu falo pra ela, tá cada dia melhor. E, assim, quando ela descobriu o tumor, né, no pulmão, ela achou que era o fim da vida dele. Aí, aquela teve um processo dela de ficar mal. Aí, quando ela foi pra mim, eu falei assim, calma, tá tudo bem. Às vezes a gente acha que isso é algo muito... Mas olha, como ele tá bem. Hoje ele já não tosse mais nas sessões e ele tava tossindo, que toda vez eu falava pra ela, leva no veterinário, porque tá tossindo. Aí trataram como bronquite, depois como pneumonia, até descobrir encontrar a que causa. era... E agora o animal tá ótimo depois que descobriu. E sem nenhum tratamento convencional, Invasivo, né? só o reiki. Olha só. Porque acaba que o olhar integrativo é justamente a gente ir mais nas causas, né? E mais profundo e identificar qual que é a causa, qual que é a origem daquela doença, daquela debilidade, para vocês poderem A medicina convencional, tratar. a gente sabe que ela enxuga o gelo, né? Eu falo que ela é uma medicina de guerra hoje em dia, né? A gente vai suprimir muita coisa. Mas é importante que a medicina convencional é Sim. importante a gente ter, é importante. Eu acho que a gente tem muitos bons veterinários e eu não queria competir com eles, eu Sim. queria trazer esse olhar diferente, Eu falo a cereja do bolo, que o né? integrativo é trabalhar em parceria. Né? Eu falo que o podcast surgiu justamente para a gente desmistificar um pouquinho o que é esse olhar integrativo nas áreas da saúde, RH, liderança, arquitetura. Vocês vão ver que é possível ter esse olhar em tudo, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente consegue ter esse olhar mais integrativo e trabalhar em conjunto mesmo, porque tem hora que a medicina tradicional vai se fazer necessária, vai ter paciente que vai ter afinidade com a acupuntura, outro não vai ter, outro vai ter afinidade com a alimentação natural, então vai depender de tantas questões, né? Ainda mais do animalzinho em si, da família, né? Principalmente, aí vocês têm que ter ainda mais delicadeza, né? Mais jogo de cintura para poder tratar. Envolve muita coisa, né? Não é igual a gente que vai no médico, é só você. Aí quem vai no médico normalmente, às vezes vai o casal com o filho e com o cachorro, né? Então tem que ter um olhar mais integrativo mesmo. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, dentro desses anos de experiência sua para concluir, né? Se você, como se diz, vai levar essa profissão, o que mais que você quer integrar aí nessa área? Eu sei que você também vai ser mamãe agora, como que você está preparando sua equipe para essa fase nova? Enfim, fala um pouquinho mais da vida prática mesmo, né? Da profissão, da sua vida, dos seus pets que também te exigem tempo, dos seus cursos que você gostaria ainda de fazer, como que tá esses planos da linha atual? Então, a gestação foi muito sonhada, né, e muito esperada por algum tempo. Então, eu já vim movimentando a minha vida, movimentando a clínica para espera da Luísa, né? Então, eu sempre falei que eu ia levá-la para trabalhar comigo. Agora a gente vai esperar nascer para ver como que é, se dá para levar mesmo. Ver se essa realidade vai dar certo. Mas a gente sempre falou que a Luísa ia trabalhar na clínica junto com a gente, ia ser criada lá. Então, a gente tem espaço lá já para ela, a gente até pensa assim em não mudar, em continuar nesse local, que a gente fala que lá é um local muito bom, que a gente vai ter um quartinho para ela, a gente já brinca que é o quartinho da Luísa. Então, eu penso em conciliar, né, em levar ela para lá
até poder ir para a escolinha, né? Então, ela vai ser criada lá junto com a gente, junto com os cachorros, junto com os pacientes. Acredito que vai dar tudo certo. Vamos esperar nascer para ver. Então, daqui a um ano a gente vê o podcast Sim, ver como e que fala foi. como que vai ser. Porque eu acho legal a gente olhar esse olhar integrativo também para nossa própria vida, né? Porque além de médica veterinária, você é empresária, né? Porque tem também toda uma estrutura de consultório, tudo, né? Então tem a sua casa, tem seus pets, seu esposo, sua Hoje família. a gente já tem o meu velhinho de quase 18 anos que me acompanha para todo canto. Ele trabalha comigo todo dia, então os clientes já estão habituados a isso, a ver algo lá que, tipo, agora eu tenho que dar aquela paradinha para eu ir ali cuidar do Nicolas. Então todo mundo já está acostumado. Eu acredito que quem vem para mim já vem com esse olhar aberto, né? De entender essa dinâmica. porque eu posto muito no meu Instagram a nossa rotina, então a pessoa me conhece não só lá como a Lilian profissional, mas conhece como a Lilian tutora também. Então acho que isso me traz muita tranquilidade. Inclusive o Nicolas, eu acho que ele é mais viajado que a gente, viu? Vocês podem acompanhar aí no Instagram da Lilian, né? Ele tem aí toda a parte de assim, a parte de reabilitação, né, de mobilidade dele. Mas ele tem uma qualidade de vida, gente, surreal. Então, vocês não têm noção. Acho que vale a pena se inspirar, porque, igual eu falei pra ela, a gente se inspira vendo a vida um do outro, né? Porque, às vezes, ali no meu dia a dia, eu tô lá, né, na minha ração oxidada, às vezes por uma falta de conhecimento, de percepção daquela rotina que eu tenho em outros pontos, e naquele ponto específico eu perdi um pouco o tato. E aí, quando eu me deparo com uma colega, né, assim, vivendo a vida mesmo e postando, compartilhando a sua rotina, eu acho tão interessante que a gente consegue integrar isso um pouco também para nós. E essas viagens aí que vocês fazem em família, eu acho muito legal. E eu tento mostrar, assim, um pouquinho, assim, 1% da nossa realidade, porque realmente não é fácil, gente. Carregar um cachorro pra academia, debaixo do braço, lá, grávida, e chega eu lá com um debaixo do braço, eles falam assim, nossa, um na barriga, outro debaixo do braço. Então, você levar o cachorro para todo canto, vai viajar, tem que ter um lugar que possa levar o cachorro, aluga um Airbnb que possa ter cachorro. Então, fácil não é, mas são coisas que a gente vai sentir falta demais da conta quando não tiver ele mais. E é um processo, né, de grande aprendizado que a gente vem vivendo com ele. E assim, o que eu quero trazer hoje para Rio Verde, eu quero a parte de terapia neural, que eu quero trazer. Eu quero trazer para a clínica também ozônio. Então, a gente tem já algumas coisas assim específicas que a gente quer. Tem ozonioterapia também dentro da medicina veterinária hoje. Já tem aqui em Rio Verde, pessoas que fazem também, mas eu queria para facilitar, queria para a clínica também. Mas primeiro eu queria terapia neural. Então eu quero algumas coisinhas que vão ajudar muito na gente. Inclusive eu queria também já pro Nicolas. Sim, já praticar nele. Que a gente tá com muito problema de dormir. Ele acorda 4 horas da manhã e acabou, ninguém dorme mais. Eu acho isso muito interessante. Eu também tenho oportunidade de ter uma outra conhecida, né? Ela é casada com um colega. Eles se mudaram para Bahia. Ela era médica veterinária também. Ela chama Jaqueline. Ela fez oftalmologia, não sei se você conhece. E eu sei que ela também tem um animalzinho que especial. E é mãe. Reabilitação. E ela é mãe de 2, bem animada. Mudou para Bahia, só ela e o esposo. Tá com a clínica dela. Então, igual eu falei, toda uma dinâmica de vida. 2 filhos. Sim. Esvazia a bexiga da cachorra direitinho. Eu achei incrível. A cachorra não tem infecção, não tem escara, é super bem cuidada. Foi eu que comecei o atendimento dela aqui em Rio Verde. Então, esses dias ela até postou, eu até repostei, né? Achei muito bonito, que eu me inspiro nela na forma de maternar, né? Sim. Porque como que dá conta disso tudo? Às vezes e ela é uma não dá mãe, conta de um só, né? uma mãe impecável. E dá conta de cuidar do monte de cachorro, trabalhar fora, cuida de Instagram. Ela é uma pessoa, assim, que é inspiração. Então, eu falo assim, quem vai integrando realmente aquilo que vive, você olha para a vida delas e vê na prática, né, que elas conseguem sim trazer uma qualidade de vida para os animais, conseguem sim ser empresária, conseguem sim ter boa faculdade, pós-graduação, e principalmente que eu acho que é o diferencial da Lilian, essa experiência prática de vida, porque para mim ela tem uma pós-graduação, igual ela comentou, né? Em tempo integral, e poder trazer isso para nós, eu acho incrível. Assim, né? Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite de trazer um pouquinho, né, da sua rotina
A gente sabe que não é para todo mundo, mas a gente percebe que com o tratamento adequado, com o animalzinho que a gente tem em casa, com ótimos profissionais, a gente consegue ter uma qualidade de vida leve, né? Desistir pra gente, lá na nossa casa, nunca foi uma opção. A gente já teve diagnósticos ruins de não ter mais o que fazer, de veterinário chamar, sentar comigo e falar, ó, a opção é eutanásia, a gente não tem o que fazer. E eu chegar no meu marido e falar, ó, ele falou que é eutanásia, meu marido, mas de forma alguma, a gente nunca vai fazer isso. A gente sempre falou que a gente vai cuidar até o final, e é isso que a gente vai fazer. O que que ele precisa para ter uma qualidade de vida? Então, a gente teve um cachorrinho nosso que teve um problema de saúde e ele precisava de oxigênio em plena pandemia. Não tinha oxigênio nem para os humanos. Aí imagina, a gente... É um desafio. Conseguimos o oxigênio. Conseguimos transportar ele de Goiânia para Rio Verde com oxigênio. Conseguimos manter ele aqui em Rio Verde por uma semana. A sobrevida dele foi de uma semana, mas foi o processo dele. Ele viveu o processo dele e a gente viveu o processo de despedida. Acho que foi um processo muito lindo, que a gente deitava do lado dele, cada um de um lado, a madrugada inteira, e ficava fazendo carinho nele, falando como ele foi feliz, como nós fomos felizes do lado dele. E a despedida foi muito linda e foi, assim, muito especial. E a gente ficou bem, não foi aquela coisa que a gente ficou mal. Geralmente eu vejo que as pessoas, quando optam pela eutanásia, elas se sentem muito mal, se sentem culpadas. Então, é um processo que aliviou a dor momentânea daquele momento, né? Mas carrega isso pra vida toda, às vezes, né? Então, quando a gente deixa aí natural, parece que a gente dá venci essa batalha. A lei natural da vida, né? Sim, a gente fica mais leve. Graças a Deus deu tudo certo. E foi lindo. Então, a gente tem um olhar... Só pra gente ter mais um exemplozinho também, pra gente fechar um pouquinho dos assuntos, queria que você falasse um pouquinho dos florais. Os florais, eles são indicados para os animaizinhos mesmos. Para os tutores, não tem nenhum tipo de indicação no momento. É para os animaizinhos mesmo. Então, os florais também para os humanos e para os animais. Inclusive, eu estou até um pouco afastada dessa parte de floral por conta da rotina da clínica, que eu não estou conseguindo. Mas eu tenho umas experiências, assim, para contar, fantástica. Tinha uma amiga que ela estava vivendo problema no relacionamento e sempre eu prometia para ela que eu ia fazer, né, o floral para ela. Um belo dia, sentei com ela e fiz na outra semana, acho que foi na outra semana ou 15 dias depois, ela finalizou o relacionamento. Conseguiu encerrar Foi algo assim que eu falei, meu Deus. A gente tem também experiências práticas assim na nossa vida, né? Meu marido, ele comia muito unha, tinha dificuldade em dizer não, então fizemos o floral para ele também e assim, foi uma resposta incrível. Parou de comer unha. Então, esse olhar integrativo, você consegue perceber. A gente poder cuidar também da nossa família, cuidar do... Eu acho que o floral a gente deveria colocar na caixa d'água, para todo mundo na casa tomar. Sim. Então, a gente tem floral para medo de fogos, a gente tem que entender o porquê que aquele animalzinho tem medo de fogos. E faz... Às vezes não é só a sensibilidade ali, auditiva real, né, do corpo físico, que às vezes eles escutam mais que a gente, pelo menos eu como leiga, a gente acha que é isso. Mas por trás deve ter, como você diz, uma história. A parte do trauma também, alguns animaizinhos que viveram traumas, animaizinhos de canil, animaizinhos resgatados. A gente consegue fazer um floral específico para tratar esse trauma, esse acolhimento, promover acolhimento, para ter amor próprio. A automutilação que você comentou comigo também, de se lamber, a gente tem floral que ajuda nisso. Muitas vezes, pessoas que roem unha, animais que se lambem, pessoas que arrancam cabelo, isso é uma automutilação. Uma autopunição. A gente precisa olhar o porquê isso, às vezes algum trauma, fazer um floral para tratar um trauma, fazer um floral de amor próprio. Sim, às vezes até alguém ali do próprio sistema familiar tá com um auto-julgamento muito intenso, né? E a gente percebe o quanto os nossos animais são reflexos de nós mesmos também, né? Da rotina mesmo. Uma coisa assim que hoje eu recebo também muita, que eu aprendi a separar, é a questão de mamãe e papai. Então, vou até falar desse tema, que é um tema assim bem polêmico, que eu recebo muito no meu Instagram. Então, eu fui criada chamando meus cachorros de mamãe e papai. É mamãe e papai. Então,
os meus cachorros mais velhos, igual o Nicolas, o de quase 18 anos, a gente ainda fala mamãe e papai. Mas a gente sempre fala, ó, seu pai, sua mãe biológica é uma cachorra e um cachorro, não tem nada a ver comigo. Sim. Se conecta a eles, a gente sempre deixa bem claro isso. Ancestralidade, Não tem nada a ver, eu não sou cachorro. A gente sempre fala isso, né? Aí hoje eu posto muita coisa do meu York e falo titia. As pessoas ficam, como assim, titia? Como você consegue tratar ele como titia? Então, a gente começou a entender que não faz parte eu chamar ele de meu filho. Ele não é meu filho. Sim. Eu chamo de filho, tipo, de forma carinhosa. Falo, ô filho, mas não que eu sou a mãe dele. Ele a gente deixa bem claro, é titi, titia. A gata é mulher, ela me chama de mulher na nossa mentalidade. Sim. Porque uma gata nunca vai me chamar de mamãe, né, gente? Fala sério. Os gatos dentro da radiestesia, né, que é outra técnica que eu utilizo, a gente fala, sobre de um cachorro, ele tem uma forma de medição, né? E o gatinho, ele é completamente diferente, é outro universo, né? Então, é diferente mesmo também. Eu tenho 2 gatos em casa e 2 cachorros. Aí eu percebo, assim, que o cachorrinho, ele precisa sair de casa, dar uma andada para tirar essa energia estagnada, assim, né? Que eu falo, parece que o bichinho fica mais estressado. E o gato eu não sinto, né? Ele não tem essa necessidade. Ele fica ali paradinho e parece que ele consegue tirar essa estagnação, né? Essas formas e pensamentos ali de um jeito diferente. Vai lá na graminha, faz E o cachorro, processo se a gente dele. deixar muito tempo trancado, realmente eles sentem muito. Sentem muito. O ideal é passear todo Tem que dia, dar uma ter o exercitada. contato, cheirar. Aquele ato de farejar é como se fosse a gente meditando. Então, eles precisam ter essa troca. Eu falo que é degustar xixi. Sim, precisa viver, né? Precisa viver, tem que ter cheiro. É cachorro, né? Então, a gente começou também a fazer essa separação. E eu percebo que é muito bom. Depois que a gente separou que o cachorro é o cachorro, não é meu filho. Sim. Então, esse olhar sistêmico mesmo, ele faz a diferença no dia a dia, né? A gente dar o nome correto para as coisas, dar o local e o espaço correto. Um exemplo que eu vivi, que foi aquele que me mostrou realmente que o cachorro não é meu filho. Eu perdi um cachorro que eu era muito apaixonada, eu tenho ele até tatuado na minha pele, então ele era o meu xodózinho, que viajava muito com a gente. Hoje o que esses fazem, ele fazia. A gente casou, ele foi pra praia com a gente participar do ensaio fotográfico. Então, assim, ele era nosso amuletinho, nossa coisinha. Eu perdi ele no Dia das Mães. Então, você acha que era pra eu continuar perpetuando isso? Forma. De meu cachorro é meu filho? Então, foi naquele momento que a gente falou, realmente, tá vendo que o universo já tá mostrando pra gente, o cachorro não é nosso filho. Então, vamos colocar ele no lugar dele e a gente ser o nosso filho, nosso filho de verdade. Chegar, né? Deixar ele dar espaço o filho chegar, né? Deixa o filho chegar. Se esse espaço estava ocupado, né? Como que o universo vai mandar? Como é que vai mandar se já tinha uma galera lá como filho, né? Então, a gente sabe, sim, que essa forma da gente se posicionar, falar, né, da nossa vida, das nossas questões, dos nossos animaizinhos, tem que ter, sim, o local, a forma correta, né? Dar o espaço correto para ele. Isso dentro do olhar sistêmico, você vai ver que em outros episódios a gente vai ter também um pouquinho sobre essa constelação familiar, integrativa, que vai falar justamente sobre isso também. Que é a gente colocar as pessoas, as coisas no seu devido lugar, né? Se a gente tira do lugar, igual você falou, o universo vem e te traz um aprendizado ali muito forte, né? Levar um bichinho que você tanto ama no Dia das Mães, né? E você chamava ele de filho. Então, um aprendizado ali muito forte para a sua experiência de vida está sendo contada, né? Muito bonito isso. E você ter essa sensibilidade de perceber, né? Porque às vezes acontece e a gente nem tem, né? De ressignificar. Então, queria que você fizesse aí um fechamento, né, aí desse primeiro episódio nosso. O que você gostaria de deixar para as pessoas sobre a fisiatria, sobre a medicina veterinária, sobre esse olhar integrativo? Como se diz, você fazer o fechamento mesmo. Então, eu gostaria de compartilhar, né, realmente um pouco mais do que eu vivo, do que acontece comigo e mostrar para vocês que é possível a gente ter um animal especial, é possível a gente ter um animal em cuidados paliativos e muitas vezes não desistir de continuar. Às vezes a gente está vivendo um processo
que é importante para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento como pessoa, como humano. O que a medicina veterinária traz para mim hoje é algo assim fantástico, algo que assim eu não me vejo fazendo outra coisa. Na minha opinião, eu nasci para isso, e essa sensibilidade, essa intuição, isso de querer trazer mais, querer fazer mais, sempre está comigo. E é isso. E aí hoje vocês atendem onde? Tem algum Instagram? Qual que é a localização de vocês? Onde essas pessoas podem encontrar? Eu posso chegar lá com o meu animalzinho para vocês avaliarem? Ou essa indicação tem que vir de outro veterinário? Como que funciona também um pouquinho do atendimento em si? A indicação não precisa vir de outro veterinário, o animal pode vir direto para a gente, mas só atendemos com hora marcada. Então, é importante entrar em contato para fazer o agendamento. A gente tem o Instagram, que é o Lilian Equilíbrio, e pode passar o WhatsApp? Pode. Nosso WhatsApp é 64992463006. Aí a gente faz esse agendamento e todos os animaizinhos são atendidos por hora marcada. A gente também não atrasa, é algo assim bem pontual. E eles fazem todo o processo lá de acupuntura, floral, nutrição, faz toda a sessão deles no espaço de vocês. Sim, aí a gente tem opções de pacotes que a gente oferece ao tutor, e o tutor decide qual pacote vai ser melhor para ele. E os atendimentos domiciliar, eles ainda existem, ou hoje você já conseguiu colocar isso tudo dentro do seu espaço? Existem, então a gente ainda faz alguns atendimentos pontuais, tem tutores que realmente preferem fazer o atendimento domiciliar, a gente faz, mas é bem pouco, a gente tenta fazer menos, porque é bem difícil. A gente está com atendimentos, a gente já está aí também, por enquanto, vamos ver daqui um tempo como vai ser, mas por enquanto a gente ainda faz lá também. Que bom. Então hoje é uma referência aqui no sudoeste goiano dentro dessa área de acupuntura, fisiatria, né? Eu vejo vocês como uma referência, então vale a pena vocês conhecerem um pouquinho do trabalho da Lilian. Obrigada. Fico muito feliz pelo convite e espero mais oportunidades. E como o podcast é patrocinado pela Adrusa, né? A Adrusa é uma loja que trabalha com acessórios com gemas naturais, tanto para casa quanto para o nosso dia a dia, com esse olhar integrativo também, né? De como as pessoas utilizarem a energia dos cristais no seu